Eles têm medo da população africana. Parece mentira, uma invenção absurda, mas não é. É a pura verdade. O Ocidente teme os africanos. E as razões para isso são mais profundas e assustadoras do que você imagina. Curioso? Então fique conosco, porque o que revelaremos pode mudar sua percepção para sempre. A Bíblia em Eclesiastes 1 verso 9 nos dá um aviso poderoso. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. As Escrituras falam de ciclos de padrões que se repetem. O que aconteceu com o povo de Yah no Egito não é apenas história. É um reflexo do que ocorre a partir dos anos 1619 até hoje. Somente que desta vez é nas mãos do Ocidente. Você sabia que as razões que levaram os egípcios a escravizar os hebreus são as mesmas que movem o Ocidente a oprimir os africanos no meio de quem vive os verdadeiros descendentes dos hebreus? Se ainda acha isso difícil de acreditar, vamos mergulhar juntos em uma jornada ao passado. Leia Êxodo 1 verso 7 a 22, e você verá as conexões sinistras entre os eventos do Antigo Egito e as estratégias atuais de dominação. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é para os fracos de coração. Vamos evidenciar os pontos cruciais desse acontecimento e destacar o que foi feito, o que está sendo feito e o que continua a ser feito de forma sutil sem que a maioria da população africana perceba. Lembrando que é necessário saber o que os espíritos malignos encarnados nos homens têm feito no passado a fim de discernir o que irão fazer no presente ou no futuro. As Escrituras por 2 vezes nos aconselham pela caneta do apóstolo Paulo que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Romanos 15:4. E tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. 1 Coríntios 10:11. Essas 2 passagens nos levam de novo na passagem de Eclesiastes que lemos antes. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Agora podemos ler Êxodo 1 a partir do verso 7. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. 8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. 9. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. 10:20. Tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. 11. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramessés. 12. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. 13. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho. 14. E tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Cifra e a outra Pua. 16. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. 18. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: Por que agiste desse modo e deixastes os meninos viverem? 19. Elas responderam ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida e, antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. 20. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. 21. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. 22. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: A todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo,
mas a todas as meninas deixareis viver. 1. O crescimento que ameaça o trono. A demografia da população israelita, fonte das perseguições no Egito. Análise dos versos 7 e 9. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. 9. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Já fizemos um cálculo detalhado sobre o tempo entre a promessa feita a Abraão e a saída do Egito. Com base nisso, estimamos que o povo israelita permaneceu no Egito entre 210 e 240 anos, aproximadamente 225 anos. Durante esse período, eles se multiplicaram e se tornaram tão numerosos e poderosos que inquietaram a elite do Egito na época, o país mais poderoso do mundo. No entanto, a população não era o único motivo de preocupação. O poder da juventude israelita também assustava os egípcios. Esse poder, infelizmente, não foi aproveitado nem pelos próprios israelitas, o que os tornou vulneráveis à subjugação. Enquanto os israelitas ignoravam sua força crescente, os egípcios viam uma ameaça que precisavam controlar. Imagine um povo crescendo a uma velocidade alarmante, suas terras repletas de jovens fortes, inteligentes, cheios de potencial. No Egito, isso gerou pânico entre os governantes. E se eles se rebelarem? E se em tempos de guerra, unirem-se aos nossos inimigos? Esse pensamento os levou a uma conclusão aterradora. Eles precisavam ser contidos a qualquer custo. Mas não é exatamente isso que acontece hoje com a juventude africana. Tantas promessas de prosperidade e, ainda assim, vemos a força dos jovens africanos sendo desperdiçada. Seus dirigentes não têm planos para engajar a juventude de maneira produtiva. Em vez de liderar revoluções tecnológicas ou criar impérios econômicos fortes, ao invés de usar essa força para impulsionar o desenvolvimento militar, esses dirigentes criam condições que obrigam os jovens a buscar oportunidades em outros países. Os jovens são forçados a abandonar suas terras, caindo em armadilhas que os tornam dependentes de sistemas estrangeiros. É o mesmo ciclo, o mesmo medo, agora camuflado sob estratégias modernas. Agora vamos à seguinte reflexão. Jovens cheios de energia e talento, nascidos em terras africanas, obrigados a fugir de seus países em busca de um futuro que lhes foi negado. No entanto, ao cruzarem fronteiras, não encontram apenas sobrevivência, encontram também exploração. Os países europeus enxergam nesses jovens aquilo que seus próprios líderes ignoram, um potencial imensurável. No mundo esportivo, o exemplo é claro e gritante. Esses jovens são moldados, treinados e valorizados como verdadeiros campeões. Eles brilham nos estádios, erguem troféus, e suas histórias de sucesso ecoam pelo mundo. Mas há uma ironia amarga nisso tudo. Quando chega a hora de enfrentar seus países de origem, não hesitam. Vestem a camisa de suas novas pátrias e jogam com fervor, sem medir esforços. E se você acha que isso é o suficiente, espere, porque a situação está prestes a piorar. Agora, essa lógica de aproveitamento atravessa fronteiras ainda mais sombrias. No campo militar, o talento desses jovens é transformado em força estratégica. E aqui surge a pergunta que poucos ousam fazer. Se um conflito surgir entre as nações europeias e os países de origem desses jovens, e se uma proposta atraente, um bom salário, estabilidade, promessas de futuro, for colocada diante deles, o que farão? Será que lutarão contra as terras que os rejeitaram? Ou ainda restará algum fio de lealdade por aquilo que um dia chamaram de lar? É verdade que alguns podem recusar. Há sempre aqueles que, mesmo diante da adversidade, mantêm suas raízes intocadas. Mas a realidade é cruel. Quantos mais aceitarão? Quantos, em troca de um futuro promissor, empunharão armas contra as mesmas terras que os expulsaram? Essa é a tragédia da falta de visão dos nossos líderes. O talento desperdiçado em terras africanas torna-se uma arma poderosa nas mãos de quem sabe reconhecer e explorar seu valor. Se o mundo esportivo já nos mostra os efeitos desse ciclo de perda, o que esperar quando o campo militar se tornar a próxima arena? Estamos diante de uma escolha como sociedade: continuar ignorando o potencial dos nossos jovens ou investir neles antes que outros o façam por nós.
2. O grande jogo. Conspirações contra o crescimento africano. Análise de verso 10. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Imagine um rei, o soberano da maior potência mundial de seu tempo, reunindo-se em segredo com seus súditos para traçar um plano maquiavélico. Seu objetivo: conter a força de um povo cujo crescimento e poder ameaçavam desestabilizar o equilíbrio de seu reino. Essa história, embora pareça saída de um livro de história antiga, ecoa de forma perturbadora em nosso presente. O que aconteceu no passado é assustadoramente semelhante ao que vivemos hoje. Mas, antes de continuarmos, convido você a assistir um vídeo que vai mergulhá-lo profundamente nesse tema. Para que serve exatamente esta conferência? Bem, antes de mais, porque sou um agitado. Mas além desta consideração, há o facto de estar extraordinariamente preocupado com a explosão demográfica em África. E com toda a simpatia que tenho pelos africanos, temo que isto resulte num transbordamento humano, ou seja, numa corrente migratória avassaladora que eu irei ser brutal, matar a civilização europeia. Porque ter 2 ou 3% de africanos na Europa é perfeito. Ter 30% é morte sem palavras. Então, volta um pouco atrás. Ouvi com simpatia os oradores, nomeadamente Borevich, que parecia dizer: bom, em última análise o perigo está distante, por isso é mais comedido. Não é verdade. O perigo está aqui, porque em demografia podemos fazer previsões até 30 anos. Mas estamos em 2015. 30 mais 2015 é 2045. Então é amanhã na realidade. O problema não está daqui a 3.000 anos. Está daqui a 3, 4 décadas. E é por isso que devemos reagir agora. O que proponho não é lançar bombas atômicas em África. O que proponho é um plano Marshall massivo. É um plano Marshall massivo. É um plano Marshall massivo para o desenvolvimento de África. Um plano condicional. Mas ao mesmo tempo controlado conforme é feito justamente pelo Fundo Monetário Internacional. E em segundo lugar, um programa massivo que visa a libertação das mulheres africanas. Que visa a libertação das mulheres africanas. Que visa a libertação das mulheres africanas. A condição das mulheres em África, gostemos ou não, é abominável. Ela ainda é abominável, mas é a mulher africana quem detém a chave para o futuro do continente. Não estará isto a dar uma resposta ocidental a um problema africano, e precisamente a cometer os mesmos erros que podem ter ocorrido durante a colonização? Você tem toda a razão, é uma resposta ocidental, porque não existem outras. É um problema africano porque não é nosso. É o contrário para nós. As nossas mulheres não têm filhos suficientes e nós as censuramos fortemente com bastante força. E assim, como resultado, como os africanos não foram capazes de inventar soluções sozinhos, alguém tem que fazer isso e somos nós. Neste vídeo, somos confrontados com palavras de arrogância e um paternalismo enervante. Um homem idoso, em uma conferência realizada em 2015 sobre os desafios da demografia africana nos próximos 30 anos, faz declarações tão perturbadoras que, se fossem direcionadas à população europeia, ele seria acusado de incitar o terrorismo. Curioso, não é? Esse senhor, que hoje teria cerca de 90 anos, certamente já não estará entre nós em 2045. Então, por que se preocupar tanto? A resposta é simples e aterradora. Ele não está pensando em si mesmo, mas na sobrevivência de sua raça e na manutenção do domínio de sua civilização. Sua preocupação não é com o presente, mas com o futuro. Ele vê a demografia africana como uma ameaça existencial e busca soluções para garantir que a hegemonia de sua descendência permaneça intacta. E quais são essas soluções? Bombas atômicas? Não. Isso seria um erro grotesco, uma exposição desastrosa que destruiria sua reputação e afastaria seus aliados. A solução precisa ser mais sutil, um verdadeiro cavalo de Troia.
E como isso é feito? Com promessas enganosas, mascaradas como ajuda ao desenvolvimento. O famoso Plano Marshall para o Desenvolvimento da África é vendido como uma iniciativa nobre. Mas será que realmente é? Sabemos que, historicamente, palavras como desenvolvimento nas mãos de instituições como o FMI, conforme foi afirmado no vídeo por Yves Marie Laula, muitas vezes escondem armadilhas destinadas a perpetuar a dependência econômica e social dos países africanos. Líderes gananciosos, seduzidos por promessas de ajuda, raramente avaliam os riscos para seus povos. E enquanto aceitam esses presentes, ignoram os alertas antigos, inclusive os da Bíblia, que nos ensina a desconfiar de presentes envenenados. Aqui está. Conforme é feito pelo FMI, os dirigentes ocidentais, em particular os da França, querem criar desastre em África por meio de ajuda de desenvolvimento. E se notarem, esse senhor não é nem o primeiro, nem o último a proferir palavras iguais. Pois, não é de hoje que essas estratégias são traçadas. Em 1974, o famoso judeu Khazar Henry Kissinger elaborou o relatório Kissinger-NSSM 200, um documento classificado como segredo de Estado até 1989. Nele, Kissinger defende que, para os Estados Unidos permanecerem a nação mais rica do mundo, os países pobres devem continuar pobres. Ele identifica o crescimento populacional nos países do terceiro mundo como uma ameaça direta a esse objetivo, sugerindo políticas como controle de natalidade, aborto, pílulas contraceptivas e até práticas mais invasivas, como esterilizações forçadas, a promoção das práticas pai com pai e mãe com mãe. O famoso relatório elaborado na época do presidente Richard Nixon continua, até hoje, a influenciar as políticas externas dos Estados Unidos, com um impacto direto e significativo sobre as nações africanas. No início, a lista de países-alvo era bem diversificada. Estavam lá o Bangladesh, o Paquistão, a Nigéria, o México, a Indonésia, o Brasil, as Filipinas, a Tailândia, o Egito, a Turquia, a Etiópia e a Colômbia. Um verdadeiro clube global. Mas adivinha o que aconteceu? Com o passar do tempo, os outros membros da lista foram graduados. Eles se fortaleceram e escaparam do radar da dominação. E quem ficou como alvo preferido? Isso mesmo, os países africanos. É como aquela brincadeira de pega-pega, onde todo mundo consegue fugir, menos você. E qual era o problema apontado pelo relatório? A demografia. Sim, o crescimento populacional dos países do terceiro mundo foi identificado como uma ameaça direta. Segundo o relatório, mais pessoas significavam mais competição. E competição por coisas vitais, como água, matérias-primas e comida. A solução deles: reduzir o ritmo de crescimento populacional de qualquer maneira. Não com bombas ou guerras declaradas, mas com estratégias sutis e limpas. O relatório era, basicamente, um manual para influenciar as políticas de outros países, garantindo que esses problemas demográficos fossem contidos antes que atrapalhassem o equilíbrio de poder mundial. Dramático, não acha? E o mais impressionante, essa história continua viva, moldando o presente enquanto se disfarça de preocupação com o desenvolvimento. O que o cidadão comum e o africano em particular ignoram. Isso porque muitas das vezes não querem mesmo saber até que aconteça o pior. É que muitos programas de ataques biológicos por mosquitos geneticamente modificados são realizados no nosso continente para criar pandemias ou doenças a fim de diminuir a população, e essas informações não são divulgadas. O africano tem uma característica peculiar. Ele confia profundamente no estrangeiro, especialmente no homem branco. Tanta é essa confiança que sequer passa por sua cabeça a possibilidade de estar sendo alvo de conspirações. Conspirar contra mim? Nunca. Eles só querem ajudar. Pensa ele, ingenuamente. Mas foi exatamente essa confiança cega, essa ingenuidade desarmada, que abriu as portas para sua derrota e permitiu que fosse reduzido à escravidão. Uma lição amarga da história que, infelizmente, parece não ter sido aprendida por completo. É deste modo que muitos desconhecem ou preferem ignorar as experimentações biológicas realizadas em seus territórios e muitas das vezes contra eles. Mosquitos geneticamente modificados, pandemias misteriosas, alguns africanos são usados como cobaias ilegalmente e outras formas de manipulação populacional são realidades sombrias. E quem está sempre por perto, financiando tais iniciativas? Bill Gates, o homem aclamado como filantropo mundial.
Coincidência? Ou uma peça bem posicionada nesse tabuleiro? Até mesmo aqueles que denunciam essas práticas, como o general russo Igor Kirillov, tornam-se alvos. Kirillov foi eliminado após expor laboratórios secretos de manipulações genéticas de mosquitos na Ucrânia, África e Brasil. Não afirmo que é a razão pelo qual se tornou alvo, mas conhecendo o poder malicioso desses caras, tudo é possível. Não poderei falar desse assunto amplamente neste vídeo. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, diga-me nos comentários. Enquanto muitos ignoram essas verdades, o ciclo de exploração continua. A ingenuidade africana, que outrora permitiu a escravidão, agora facilita novas formas de dominação. Quer saber mais sobre essas estratégias e as consequências para o futuro do nosso continente? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude-nos a alcançar 1000 assinantes. A sua participação é fundamental. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado.